No vídeo de hoje eu quero falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Tempos difíceis, seja porque você está com as finanças comprometidas ou porque você está com um diagnóstico difícil, mas a questão é que existe uma passagem bíblica em que o povo de Israel estava num cenário de seca severa, muita fome generalizada, um ambiente político complicado. Israel era governado pelo rei Acabe, casado com Jezabel, uma rainha que havia levado o povo à idolatria e à corrupção moral. A adoração a Baal, dominava a cultura, afetava a economia e desorganizava a sociedade. Parece familiar? Talvez seja porque esse cenário não está distante da nossa realidade atual, onde vivemos crises econômicas globais, escassez de recursos básicos, olha a África aí, e também no Brasil, em várias partes do mundo, líderes que frequentemente nos frustram ou nos levam para longe dos valores do reino, E uma cultura em que se rende cada vez mais à idolatria do dinheiro, do poder e do prazer. Foi exatamente nesse contexto difícil que Deus levantou um profeta chamado Elias. Mas antes de lidar diretamente com o rei, Deus decidiu realizar um milagre através de uma pessoa improvável, uma viúva pobre, estrangeira, vivendo à margem da sociedade. Foi ali, no pequeno lar, que Deus revelou algo poderoso. Em tempos difíceis, a provisão vem pela fé e pela obediência, não pelos recursos visíveis. Hoje, através dessa passagem, em 1 Reis 17, veremos como Deus pode trazer milagres onde menos esperamos, como Ele nos chama hoje para viver nessa confiança de provisão sobrenatural. Nessa passagem, a gente fala sobre Reis, 1 Reis, capítulo 17, 15, 16. Diz o seguinte: ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Qual que é o contexto histórico? O contexto histórico era que, naquela época, Israel estava comandado pelo rei, certo? Acabe, e estava totalmente na idolatria a um outro Deus chamado Baal, certo? E Deus de Israel, obviamente, mandou um profeta e diz o seguinte: vocês terão, anunciou 3 anos e meio de muita seca, tá? Nessa ocasião, ele anunciou, e foi para um local, ficava do lado de um rio, de um riacho, e durante todo esse tempo foi milagrosamente sustentado, foi alimentado por corvo, profeta de Deus. Deus mandou corvo para alimentar, certo? Sabe, quando Deus quer dar provisão, Ele dá provisão da forma que Ele acha que é necessário, E aí, quando aquele córrego, aquele riacho secou, Elias vai para a cidade. Lá ele encontra uma senhora viúva que tinha poucos recursos, era estrangeira, tinha poucos recursos, e ele pede recursos que dava para fazer apenas a comida do dia ali para ela e para o filho. E aí chega Elias e basicamente fala assim: faz um bolo aí para mim. Imagina, chega uma pessoa que você nem conhece, você olha para o teu filho, olha para a comida e fala: eu só tenho isso daqui e é para mim e para o meu filho, Eu fico pensando a fé dessa mulher, E aí ele encoraja que ela faça, que Deus iria dar provisão.
né? E ela fez, e Deus deu provisão para aquela casa, sabe? Então, eu tenho alguns pensamentos aqui, mas se você curte esse tipo de conteúdo, eu sou o Dr. Jean, e talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo aqui. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e nesse canal eu acredito na medicina do homem, mas a medicina do homem ela é limitada. Eu estou há quase 2 décadas como médico, né? Quase 2 décadas, mas foi pela experiência na medicina e pelo conhecimento bíblico que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Como médico cristão, que eu entendo que a medicina do homem é limitada, que a última palavra sempre é a palavra de Deus. E quando a gente traz o Espírito Santo, quando a gente traz Jesus para ser o seu coordenador clínico, para te dar insights, e quando você entrega a tua missão de médico para que Jesus venha com você, tá? Ele não só atua no corpo, mas também na alma e também no espírito. Eu sempre digo que o tratamento completo é aquele que você trata o corpo, mas não esquece de tratar a alma e tampouco de tratar o espírito. Como assim, doutor? Como cristão, está escrito na Bíblia, não sei o que estou falando, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Se eu trato só o corpo, e a medicina do homem trata só o corpo, né? A gente não tem remédio para a alma, não tem remédio para o espírito. O remédio para a alma e o remédio para o espírito é quando a gente traz Jesus, tá? Jesus, ele transforma completamente. Eu coloquei aqui alguns raciocínios aqui dessa passagem, que diz o seguinte, no meu devocional de hoje, que quando há falta de unção, podemos estar em desobediência, né? A falta de óleo é um aviso que pode estar sinalizando desobediência ou pecado. A obediência a uma instrução profética, por outro lado, multiplicará a unção. Fique atento às instruções proféticas e obedeça-lhes imediatamente. Não tarde em obedecer. Isso garantirá que a unção de Deus transbordará e multiplicará em sua vida. Vou fazer uma oração rapidinho aqui para te abençoar as nossas vidas, né? Também está aqui nesse devocional. Diz o seguinte: Senhor, preciso ser obediente. Ajude-me a ser rápido em ouvi-lo. Preciso do seu óleo e da sua habilitação. Transborde essa unção em minha vida, nos meus negócios e no meu ministério. Dê-me um coração como o do rei Davi, rápido em se arrepender e a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando há falta de unção, podemos estar em desobediência. Então, nosso espírito precisa estar conectado com Deus, obediente aos mandamentos de Deus, certo? E estar atento, não se distrair, né? Para que os sinais e também as profecias que são enviadas para você, que você as cumpra. Mas quando você lê a Bíblia, é a forma de você entender as instruções de como você precisa se comportar, de como você deve agir, né, de acordo ao embasamento bíblico. Essa poderia ser uma das maiores, vamos dizer assim, orientações que eu poderia te passar no dia de hoje. Tá? Olha, assim como aconteceu com aquela viúva, né, improvável, uma estrangeira, certo? Deus, ele age em situações improváveis, assim como aconteceu com Elias, né? Elias foi alimentado por corvo, né? Qual é o tipo de situação que você está passando agora, de escassez? Qual é o tipo de doença que você está passando agora? E que tipo de cura que você está esperando? Ela é física, ela é mental, ela é espiritual? Não importa. O que importa é que se você colocar na mão de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Se você pedir para que Jesus Cristo
tome conta dessa causa, seja ela qual for, uma causa na justiça ou um problema relacionado à tua saúde, relacionado a algum diagnóstico difícil, um tratamento complicado, tá? Entregue a sua vida a Deus, tá? Vá no teu médico de confiança, mas não esqueça que muitas das doenças que você pode estar passando agora, ou a doença que você está passando agora, a dificuldade que você está passando agora, ela pode ser oriunda de uma alma doente que ficou doente porque você tem um espírito doente. O espírito só fica doente quando ele deixa de receber o alimento e o remédio poderoso que é conexão com Deus. Quando você se conecta com Deus, você recebe o alimento, você não tem fome, você não tem sede, porque essa hidratação e o alimento mais profundo e de maior valor biológico que você pode ter, certo? Porque é com esse alimento espiritual que você reverbera, tá, a sua alimentação da alma. A alimentação da alma recebe um alimento espiritual, e o teu corpo recebe um alimento da alma, né? E se fica livre de todas as doenças psicossomáticas. Às vezes está tomando um medicamento e esse medicamento não consegue fazer efeito porque você está muito estressado, está magoada, não consegue perdoar, né? É por uma alma doente. E quando uma alma está doente, o corpo também adoece. Tudo no corpo pode adoecer a depender da sua susceptibilidade genética. A depender da sua susceptibilidade genética, você pode ter hipotireoidismo, você pode ter diabetes, você pode ter uma gastrite, você pode ter uma tendinite, você pode ter uma artrite, tá? E talvez isso seja de uma origem do corpo, por uma alimentação errada, um estilo de vida ruim, mas sempre a gente entende que você está sob a influência do corpo, da alma e do espírito. E uma doença, de fato, ela só consegue ser tratada quando você tem um espírito leve, uma alma leve e um corpo leve, tá? Literalmente falando. Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida, que Jesus Cristo entre na tua casa, no teu lar, nos teus negócios, na tua saúde física, mental, espiritual e financeira. Que você tenha uma semana maravilhosa. É o que eu declaro para você e para tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.